Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas bíblicas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual era o instrumento que Davi tocava para acalmar o rei Saul quando este estava aflito por perturbações espirituais? Alternativa A, tamborim. Alternativa B, pandeiro. Alternativa C, harpa. Alternativa D, flauta. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, a harpa. Em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 23 está escrito: E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Pergunta de número 2. Quem transgrediu as ordens de Deus ao se apropriar de objetos consagrados de Jericó? Alternativa A, Reuel. Alternativa B, Enos. Alternativa C, Acã. Alternativa D, Sem. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Acã. Em Josué capítulo 7 versículo 1 está escrito: Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pergunta de número 3. Com que tipo de semente Jesus comparou o reino de Deus? Alternativa A, grão de cevada. Alternativa B, grão de mostarda. Alternativa C, grão de centeio. Alternativa D, grão de arroz. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, grão de mostarda. Em Mateus capítulo 13 versículo 31 está escrito: Propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Pergunta de número 4. Em qual cidade Saul foi entronizado como o primeiro rei de Israel? Alternativa A, Gilgal. Alternativa B, Emaús. Alternativa C, Betânia. Alternativa D, Corinto. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Gilgal. Em 1 Samuel capítulo 11 versículo 15 está escrito: Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Pergunta de número 5. Quem estava presente ao lado de Jesus durante o evento da transfiguração? Alternativa A, Moisés e Abraão. Alternativa B, Enoque e Abraão. Alternativa C, Abraão e Elias. Alternativa D, Elias e Moisés. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Elias e Moisés. Em Lucas capítulo 9 versos 29 ao 30 está escrito: Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Pergunta de número 6. Os dois filhos de Arão que foram punidos por Deus por oferecerem fogo estranho perante o Senhor foram: alternativa A, Jabal e Jubal. Alternativa B, Jave e Tiras. Alternativa C, Nadab e Abiú. Alternativa D, Sem e Jafé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Nadab e Abiú. Em Levítico capítulo 10 e versos 1 ao 2 está escrito: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Pergunta de número 7. Qual personagem bíblico é referido como Príncipe da Paz? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Satanás. Alternativa D, Isaías. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A,
Jesus, em Isaías capítulo 9 versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pergunta de número 8. Josué enviou secretamente quantos espiões para Jericó? Alternativa A, 9 espiões. Alternativa B, 7 espiões. Alternativa C, 4 espiões. Alternativa D, 2 espiões. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 2 espiões. Em Josué capítulo 2 e versículo 1 está escrito: de Sitim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram pois e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Pergunta de número 9. Quem encontrou Moisés depois que ele foi colocado em um cesto e lançado no rio? Alternativa A, filha do faraó. Alternativa B, serva egípcia. Alternativa C, o faraó. Alternativa D, Miriam. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, filha do faraó. Em Êxodo capítulo 2 e versos 5 ao 6 está escrito: a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio os juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a viu a criança e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Pergunta de número 10. Com que frequência os israelitas observavam o dia da expiação anualmente? Alternativa A, 2 vezes no ano. Alternativa B, 1 vez no ano. Alternativa C, 3 vezes no ano. Alternativa D, 7 vezes no ano. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 1 vez no ano. Em Levítico capítulo 16 e versículo 34 está escrito: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação 1 vez no ano pelos filhos de Israel por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Pergunta de número 11. Identifique qual dos reis abaixo tinha cabelos ruivos. Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Roboão. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Josias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Davi. Em 1 Samuel capítulo 17 versículo 42 está escrito: quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Pergunta de número 12. Qual profeta foi alimentado por corvos sob a direção de Deus? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Jonas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Elias. Em 1 Reis capítulo 17 versículo 2, 4 e 6 está escrito: depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Pergunta de número 13. Qual filho de Davi teve um incidente envolvendo sua cabeça ficando presa em uma árvore? Alternativa A, Elifelete. Alternativa B, Adonias. Alternativa C, Nefeg. Alternativa D, Absalão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Absalão. Em 2 Samuel capítulo 18 e versículo 9 está escrito: por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi e Absalão ia montado num mulo e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho e ele ficou pendurado entre o céu e a terra e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Pergunta de número 14. Onde Jesus instruiu o homem cego a lavar os olhos? Alternativa A, Mar da Galileia. Alternativa B, Tanque de Siloé. Alternativa C, Rio Jordão. Alternativa D, Mar Morto. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B,
tanque de Siloé. Em João capítulo 9 versos 6 ao 7 está escrito: Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pergunta de número 15. Além de sua força, o que mais Sansão perdeu como resultado de suas ações? Alternativa A, sua visão. Alternativa B, seus braços. Alternativa C, uma das mãos. Alternativa D, seus filhos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, sua visão. Em Juízes capítulo 16 e versículo 21 está escrito: Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Pergunta de número 16. Quais desses animais os israelitas foram instruídos a não consumir devido à sua impureza? Alternativa A, boi e ovelha. Alternativa B, lebre e porco. Alternativa C, cabra e cabrito. Alternativa D, veado e gazela. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, lebre e porco. Em Levítico capítulo 11 versos 6 ao 8 está escrito: A lebre, porque rumina mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda, e o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.